Estamos gravando, então. Então, vamos começar para a gente não perder nem um pouquinho de conteúdo, né? Até as 8h30 a gente tem aqui bastante coisa para falar. Então, meu nome é Débora, como eu já falei, e eu, antes de ser aromaterapeuta, eu era, e ainda continuo sendo, né, publicitária, trabalhava na área de comunicação. Então, isso me deu um pouquinho de base para entender que eu preciso melhorar muitas coisas na minha parte emocional, ir atrás de coisas que me ajudassem a levar uma vida mais tranquila, porque a gente ficava tão estressada, eu achava que a vida era aquilo, aquele estresse, não tinha nada para me relaxar, ou então queria me relaxar só bebendo álcool. Eu fui essa pessoa que fazia isso muitos anos atrás. E depois que eu conheci os óleos essenciais e que eu conheci outras terapias holísticas, eu mudei, né, a minha forma de ver as coisas, minha forma de ver o mundo mesmo, né? E depois de um tempo que eu comecei a estudar, eu decidi parar de atuar nessa área profissionalmente e comecei a atuar com terapias, né? Hoje eu atendo como aromaterapeuta, atendo como terapeuta Mahalila, como psicoterapeuta reencarnacionista. Eu tenho outras formações na área holística, né, na área alternativa, mas eu preferi focar nessas três, por enquanto, né? Toda hora eu estou estudando e fazendo alguma coisa. E, em seguida de estudar tudo isso, eu fui convidada a dar aulas. Então, foi uma coisa bem inesperada. Eu nem sabia se eu tinha jeito para isso ou não, mas acharam que eu tinha. E aí eu fui e comecei a dar aula presencial. E eu achei que fluiu bem. Então, agora é a minha primeira vez que eu estou dando aula online. Então, espero que na aula online também flua bem. Eu vi aqui, Tatiane, não estava conseguindo ver. Tá bom, que bom, Tatiane. Obrigada por avisar, que bom que você conseguiu agora me escutar. Espero que você não tenha perdido muita coisa. Eu estava falando sobre mim, tá bom? Mas está gravando aqui, depois você pode ter acesso a isso no curso que eu vou divulgar mais para o final, tá bom? Bem, aqui, eu mudei de slide sem querer. Por isso que essa é a minha primeira online, né? Então, eu estou aqui me adaptando, mas vamos lá. O que me fez ser aromaterapeuta, eu sou o resultado aí de um monte de profissional que eu fui colocando o nome conforme eu lembrei, de professores que eu tive, de livros que eu li, de pessoas que eu acompanho nas redes sociais, no YouTube, que são pessoas sérias, e tudo isso me faz ser a aromaterapeuta que eu sou hoje. E ainda eu tenho muitos outros livros para ler, muitas outras coisas para estudar. Então, o que eu sou agora, daqui a alguns meses, eu posso estar bem diferente já, com outras ideias, com outros conteúdos, porque a aromaterapia, ela não é nova, mas aqui no Brasil ela está bastante recente, né? A popularização dela está muito recente. Na verdade, a aromaterapia veio para o Brasil na década de 90, e a gente tem a Abra Aroma, que foi criada na década de 90, que é a Associação Brasileira de Aromaterapeutas, né, de aromaterapia e aromatologia. E aqui a gente tem muitos profissionais brasileiros dando o sangue, dando muito para os óleos essenciais realmente serem reconhecidos como os protagonistas da área holística, né? Eles ajudam a gente no corpo inteirinho. Então, a gente está aí andando, caminhando juntos, eu fazendo parte ali com eles, em grupo de estudos, em coisas para a gente começar a propagar os óleos essenciais e toda essa gama de propriedades deles como um benefício mesmo para as pessoas, né? Bem, esses daqui são os poucos que eu ainda li, que eu conheço e que no curso eu recomendo todos eles, eu falo sobre eles e o que eles dizem, como que eles atuam. E o SRB, ele é o Hospital e Escola de Naturologia que fica em São Bernardo do Campo, e eu fiz uma parceria com eles, porque eu ia começar a dar aula presencial lá com eles, até que a pandemia começou, e o curso acabou não acontecendo, por conta das pessoas estarem com medo, né, de ir, e aí a gente fez esse acordo de fazer esse curso online. Então, a gente começou a estruturar tudo isso, e eles são um hospital e escola, então eles fazem atendimento com diversas práticas complementares, aromaterapia e tantas outras.
Eles atuam desde 99, então eles estão ó, há bastante tempo nessa área, e eles também promovem cursos. E aí, por isso, eles que são os emissores do certificado desse curso, que esse curso tem certificado também. Eu vou explicar isso melhor lá para frente. Então, estamos eu e a outra Débora. Débora nem é um nome tão comum, né? Mas, por fim, é Débora e Débora. E tem a Natália também, que está ajudando a gente aqui a mandar no chat, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa. Eu vou pedir para vocês sempre falarem pelo chat, em vez de falar pelo áudio, para a gente conseguir organizar bem, né? E eu não parar o conteúdo para responder no meio toda hora, certo? Bem, e aqui, antes de começar qualquer coisa, eu quero falar para vocês qual é a minha visão sobre o que é ensinar e o que é aprender. Eu gosto muito das citações, das questões que o Paulo Freire fala sobre métodos de ensino mesmo, né? E aqui é essa que eu gosto muito. Ensinar não é transferir o conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E o que eu entendo dessa frase? Que o que eu sei e passo para vocês, eu não vou fazer ó, é assim e você vai seguir desta forma. Eu vou falar, essa é a base e você constrói a partir da produção do que você consegue fazer com essa informação. Então, cada um vai ter seu repertório, cada um vai ter a sua forma de interpretação, cada um tem sua história, sua formação, e vocês vão cada vez mais construindo com o embasamento todo que precisa ser dado sobre aromaterapia. Esse curso, ele está muito formatado para ajudar vocês a pensarem, a entenderem a partir do que vai ser falado, para vocês, a partir desse momento, vocês conseguirem refletir se o que está sendo sugerido na internet faz sentido, se isso é seguro mesmo ou não, para construir um nível crítico mesmo, tá? E também outra frase que eu gosto muito, que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E é por isso que eu gosto da troca, né? Então, o meu curso online, ele não é só eu falando no EAD e no final você ganha um certificado. O meu curso online, ele tem um canal para a gente conversar online, para vocês passarem as dúvidas, para eu responder, para eu entender o que vocês compreenderam, o que não compreenderam, para vocês trocarem ideia entre si, para cada um trazer o que sabe e a gente entrar em discussões porque elas são enriquecedoras, muito enriquecedoras também. Acho que isso ajuda a gente a aprender. E eu também aprendo, toda vez que eu ensino, eu aprendo. E aí, tá bom, falei, né? Mas e aí, o que é aromaterapia, né? Uma primeira aula, uma aula inaugural de aromaterapia, o que é? Não sei se todo mundo aqui sabe, mas a definição que eu mais gosto é essa. Ela é um sistema terapêutico, então não é uma coisinha só, né? Não é uma visão só, terapêutico natural, que visa restabelecer o equilíbrio e a harmonia do corpo, da mente e do espírito, praticada por meio dos óleos essenciais. Então, não existe aromaterapia sem um óleo essencial. E a gente, quando usa um óleo essencial, a gente engloba o corpo inteirinho. A gente engloba tanto as questões físicas nossas, porque eles têm propriedades químicas, eu vou explicar um pouco mais para frente. A gente envolve a questão sutil do nosso corpo, a questão da energia, da alma, para quem acredita nisso, questões espirituais, para quem acredita nisso. E a gente também age na parte emocional mesmo, psicológica. E no curso a gente explica como que isso, cada coisinha dessa funciona, né? No nível básico, óbvio, né? A gente tem muito para estudar, muito para aprender, mas nesse curso a gente conta, né? Eu conto para vocês a base e um pouco, bem mais que um pouco do que a base, porque nos meus cursos que eu fiz, quando eu estava estudando, eu fiz curso básico, eles eram bem básicos mesmo. Esse meu curso, ele está um pouco além de básico, ele está mais para o intermediário. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala de aromaterapia, a gente também está falando, além dos óleos essenciais, a gente também está falando de terapia, certo? Então, quando a gente fala de uma aromaterapia, a gente precisa que tenha uma terapia envolvida nisso, né? Alguém que esteja acompanhando a gente. Então, é um nome que quando a gente fala, eu uso lavanda, então eu faço aromaterapia. Não é bem assim, tá? A gente faz aromatologia.
a gente faz o uso do óleo essencial pontualmente. Quando a gente usa ele com regularidade, com uma frequência correta, visando um bem-estar mais duradouro e não uma coisa pontual, aí sim a gente faz aromaterapia, tá? Mas só para vocês saberem que existe essa diferença aí, e vamos adiante. Aí, quando a gente fala de aromaterapia, muita gente fala, é que nem fitoterapia. É a mesma coisa, porque na fitoterapia também tem alecrim, na fitoterapia também tem melissa. Aí você fala, então, não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? A aromaterapia, a gente tem uma forma de extração dessas propriedades da planta e ela exige, né? A gente tem na ISO, e os aromaterapeutas todos que falam, que os mais antigos da aromaterapia, que são lá da França, eles dizem que a aromaterapia, na verdade, só é feita com óleo essencial que é extraído de duas formas. A destilação por arrasto a vapor e a prensagem. E se for qualquer outro tipo de extração, a gente não está fazendo aromaterapia. Nossa, né? O que é isso? Eu explico no curso o que é essas diferenças aí. E a fitoterapia, ela acontece quando eu uso uma erva seca e coloco ela numa água e passo essas propriedades pela água. Então, os componentes que eu tenho na fitoterapia e a concentração que eu tenho de propriedades dessa planta no chá, na forma de usar da fitoterapia, é bem diferente do que eu tenho na aromaterapia, que eu tenho no óleo essencial. Então, eu não posso comparar uma coisa com a outra, eu não posso usar da mesma forma. E a aromaterapia também é bem diferente de homeopatia e também é bem diferente de florais. A homeopatia e os florais, eles não têm o composto químico, eles não têm as contraindicações que propriedades químicas, né, que moléculas químicas têm. Né? Na homeopatia e nos florais, a gente trabalha com uma física quântica, né, com a parte da energia daquelas plantas que passam para a base, né, que é a parte do conhaque ou do álcool nos florais, ou daquelas cápsulazinhas da homeopatia. Na aromaterapia, eu trabalho com moléculas químicas, eu trabalho com isso muito concentrado. Numa gotinha, eu tenho muita informação, muita molécula ali. E são moléculas, inclusive, que são usadas na indústria farmacêutica, tá? Então, assim, o Vic Vaporub, essas pomadas de gelol, tudo usa moléculas encontradas nas plantas, certo? Então, a gente tem aí uma propriedade química, uma composição química, que ela tem indicações e também tem contraindicações, principalmente pela forma que você está usando, pelo tanto que você usa, né? Você não pode sair colocando, é natural, vou colocar um monte de óleo essencial porque não vai fazer mal. Faz mal, né? Então, por isso que existem cursos para ensinar a gente como usar sem fazer mal, né? Para a gente ficar seguros nesse uso. E mais ainda se a gente for recomendar para alguém, né? Quem vende óleo essencial, para mim é uma coisa assim, é a premissa, a pessoa primeiro saber o que ela está fazendo para depois ela vender. Porque eu já vi cada coisa, gente, que me dá até medo. Mas, ok. Então, vamos lá. Então, a gente viu que é diferente, né? Óleo essencial é uma coisa, aromaterapia é uma coisa, fitoterapia é outra, e também homeopatia floral é outra coisa, certo? Já diferenciei isso. Então, o que são os óleos essenciais, né? E aí a gente vem aqui para essa definição, que são compostos orgânicos voláteis e complexos, produzidos pelo metabolismo secundário das plantas aromáticas, obtidos através dos processos que eu falei, né, de extração, e são compostos que chegam a centenas de moléculas diferentes, e eles são solúveis em óleo, e eles não são solúveis em água. Então, cada uma dessas sentenças aqui, eu explico parte a parte, preciso explicar para parte a parte o que isso significa para vocês entenderem onde é que o óleo essencial realmente se enquadra, né? Então, eu explico no curso aí quais são que compostos orgânicos são esses, o que é volatilidade, por que eles são complexos. Eu explico quais são o metabolismo aí, o que é que acontece na planta para ela gerar aí o aroma e para ela fabricar esse óleo essencial, como que é essa obtenção, essa extração desses óleos, quais são essas moléculas que eu encontro no óleo essencial, é qualquer coisa?
Não, tem algumas específicas que a gente consegue por conta da forma de extração. E também é uma coisa bem importante, que eles não são solúveis em água. Então, assim, muitas coisas estão sendo ditas na internet que é para tomar um óleo essencial junto com água. Não façam isso, por favor, porque a água realmente ela não dilui o óleo essencial, tá? É uma molécula que não é compatível, tem polaridades diferentes e você não dissolve. Então, você engole uma gota pura que pode te fazer bastante mal, tá? Pode queimar mucosas, pode fazer um mal para o estômago, pode já queimar a própria boca e a língua, tá? Dependendo do óleo essencial, isso acontece. Bem, então estudar a aromaterapia não significa só estudar os óleos essenciais, aliás. Significa a gente entender como é que o nosso sistema, né? Como é que o nosso corpo funciona. Como é que funciona o corpo físico, como é que a nossa parte emocional, como que funcionam os processos aqui no cérebro, como que é essa tal da aromaterapia sutil, essa parte vibracional. Eu também tenho que estudar um pouco de botânica, eu tenho que saber um pouco de química, eu tenho que saber da anatomia, fisiologia do corpo. Eu também, por que não, saber de marketing sensorial, porque os aromas também são usados para isso, para trazer aquele cheirinho de loja que você entra e fica com vontade de comprar mais e fica lá. Isso também tem a ver. Você tem que entender um pouquinho também de farmácia, de espiritualidade, se você quiser trabalhar numa área como essa, e até de organismo dos próprios animais, para não sair dando óleo essencial para qualquer animal, porque o metabolismo deles é diferente do nosso, e não comporta todas essas substâncias também, né? Enfim, é o que eu falei no começo da minha apresentação. Você começa a estudar aromaterapia e nunca mais para. É começar para nunca mais parar. Porque conforme você vai vendo que existem mais coisas que você precisa aprender, é um caminho sem volta. Eu sou suspeita para dizer, né? Porque eu realmente comecei e nunca mais parei. Toda hora estou com um curso novo aí. Mas, então, nesse curso a gente vai estudar 15 óleos essenciais. Por que 15? Por que esses óleos essenciais? Porque eles são os óleos essenciais que a Abra Aroma escolheu como os únicos que ela quer saber o que vocês sabem sobre ele, para ela certificar uma pessoa como um aromaterapeuta, que eles têm uma certificação que chama Cert Aroma. Então, você sabendo sobre esses 15 óleos e mais várias outras questões aí, sobre corpo, sobre farmacodinâmica e tal, e aí você consegue, com outras comprovações, com estudos de caso, com outras comprovações, você consegue ter uma certificação de que você é um aromaterapeuta. Então, eu decidi começar com esses 15, eu achei 15 um número bom para um curso básico, e eles todos são bem versáteis, em geral, não tem tanta contraindicação, e tem diversas formas de usar, tem diversas propriedades que são importantes para a gente, e são diferentes, né? Eles não são tão parecidos entre si, então dá para dar uma abrangência bem boa do que é uma aromaterapia para quem está começando, tá? E aí, antes de estudar esses óleos essenciais, no curso, na estrutura que eu montei, a gente fala de todo o embasamento químico, né, a parte básica de que moléculas a gente está falando, que propriedades químicas essa molécula tem, quais são as partes básicas botânicas que são importantes a gente ter noção no óleo essencial, como que é a extração de cada um deles, que parte que a gente extrai, né? O óleo essencial a gente extrai de plantas aromáticas e dependendo da planta, a gente tem moléculas diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, um óleo essencial que não está nesse curso, mas é um exemplo que me veio na cabeça, é o óleo de laranja. A gente tem uma propriedade na prensagem da laranja, da casca da laranja, outra das folhas e outra das flores. Então, são óleos essenciais completamente diferentes um do outro, só de uma laranjeira. Só de que parte que você extraiu isso. E também difere da forma que você extrai. Se você prensa uma casca, você consegue componentes que são diferentes se você destilar essa casca. Só um pouquinho. Então, tudo isso influencia.
Então, antes de saber sobre o que são esses óleos essenciais, para que servem, a gente passa por esses módulos explicando mais a fundo aí, né, o que é todo esse embasamento que vai te ajudar a ter um raciocínio para tudo mais para frente fazer sentido, né? E aí, você se acha uma pessoa curiosa? Porque eu sou bastante, né? Então, eu tenho bastante dropzinhos aqui de coisas que eu acho legais sobre a aromaterapia, sobre óleos essenciais. Eu queria compartilhar com vocês nessa aula, sem entrar a fundo então, no motivo de cada coisa, né? Mas para vocês terem um pouquinho aí de ideia. Então, dependendo da safra, da plantação daquela planta que a gente está fazendo óleo essencial, a gente tem óleos com propriedades diferentes. As propriedades diferentes, na verdade, você não vai ter um alecrim completamente distinto do outro alecrim, mas você tem aí variação dentro dessa composição química. Então, tem algumas safras que o alecrim tem mais cineol e outros que ele tem mais cânfora. E daí você tem uma diversidade aí dentro desses óleos e que difere, inclusive, até de que marca você comprar esses óleos essenciais, se você conseguir ter acesso à cromatografia, que é um gráfico que a gente tem acesso com as marcas mais confiáveis, né, no mercado, que eles mostram para você qual que é a porcentagem disso para esse óleo essencial. Então, as safras diferentes, elas diferem. E por que difere? Porque o óleo essencial, ele tem na verdade, as plantas, elas têm a produção do óleo essencial conforme o ambiente em que ela está. Então, se ela precisou se defender de alguma praga, ela vai criar componentes para fazer isso. E esses componentes, no momento da destilação, eles aparecem para a gente, porque era o que ela tinha naquele momento. E isso daí interfere demais, até na hora de a gente colher, né, essa dicasinha aqui que eu coloquei, que muitos fatores eles interferem na formação, até o horário, a colheita e a fase do ano. Então, a gente tem aí, às vezes, uma safra que a gente colhe no verão, mas se tivesse colhido no outono, ela seria bem diferente na composição. E até o momento do dia. Tem plantas que, se você colhe de manhã, você tem algumas moléculas que você encontra que você não encontra se você colher à tarde. Porque depende do sol, depende da chuva, depende do que aconteceu com aquela planta naquele momento. E o óleo essencial, ele é uma matéria-prima. O óleo essencial, ele é aquela molécula pura, ele está ali da forma que veio da natureza. E a gente encontra óleo essencial em indústria química, em indústria farmacêutica, nesses produtos de limpeza. Eles usam as moléculas do óleo essencial para várias finalidades. Não conforme vem no nosso frasquinho, né? Mas a gente usa isso, a gente tem contato com essas moléculas no nosso dia a dia, sim. Não da forma como é no óleo essencial. E aí, o que acontece com essa questão aqui que eu trouxe? Como o óleo essencial ele é uma matéria-prima, então ninguém tem a propriedade intelectual da criação dele, porque ele foi criado pela planta, ele foi criado pela natureza. Então, do pessoal que gosta de falar, que só gosta de usar coisas que são comprovadas cientificamente, né? A gente tem aí várias pesquisas sobre moléculas individualizadas que são encontradas em óleos essenciais. Essas pesquisas têm comprovado muitas coisas, desde recomposição de cartilagem em ossos, desde problemas de pele, ou questões de cabelo mesmo, questões físicas mesmo evidentes, até questões realmente emocionais, depressão, insônia, crises de ansiedade, mas com moléculas separadas, sintetizadas, que são testadas pela indústria farmacêutica. Quando a gente traz isso para um contexto do óleo essencial, o óleo essencial ele não é uma molécula só, ele pode ter até centenas de moléculas. E aí a gente estuda a interação, a sinergia entre essas moléculas. E aí a gente não tem estudos que mostram o efeito do óleo essencial completamente. E por que será que isso acontece?
Porque que empresa que vai querer investir milhões em uma pesquisa para defender que uma propriedade que pode ser de qualquer um para eles venderem é legal ou não é? Então, né, eu sou uma indústria que vende óleo essencial e eu vou lá e falo, não, beleza, eu vou falar aí todas as propriedades que a lavanda tem, vou fazer um estudo e gastar milhões para defender isso. Ok. Quando ele falar que a lavanda faz tudo isso, todas as moléculas dela interagindo, fazem aquela beleza no nosso corpo, quando eles comprovarem cientificamente isso, todas as outras empresas que também vão ter a mesma lavanda, porque afinal é da planta, e todas as empresas compram dos destiladores e dos produtores, né? Meio que dos mesmos, porque as plantas, elas não nascem no mundo inteiro, né? Tem algumas que são em regiões muito específicas. Então, as marcas acabam comprando dos mesmos lugares. Aí eu vou gastar milhões para defender o uso disso, para todo mundo ganhar dinheiro quando eu terminar o meu estudo? Não vou, né? Então, a gente tem um pouquinho de dificuldade de fazer esse tipo de estudo para o povo que precisa saber a parte científica mesmo comprovada. Porém, a gente acaba se apropriando das pesquisas que estão sendo feitas, como o acetato de linanina, que a gente tem na lavanda, na bergamota, pesquisas que são feitas pelo linalol, que também tem nesses dois óleos essenciais, pesquisas sobre o beta-cariofileno, que a gente tem na copaíba. Então, a gente vê, então o beta-cariofileno ele é ótimo para questões de pele. Então, a gente assume que a copaíba também faz bem para questões de pele. Então, vamos lá, né? Daí a gente vai lá e usa a copaíba. Eu adoro usar a copaíba. E aí você vai e empiricamente percebe, empiricamente é quando você usa, né? Na prática você sabe que aquilo ali aquilo lá dá resultado, e não necessariamente você tem um estudo que diz isso, né? Então, empiricamente eu sei que a copaíba realmente faz bem para a pele, ela cicatriza picada de insetos, ela me ajuda a não ter coceira, ela ajuda em questões de alergias de pele mesmo. Então, né, eu me apropriei aí dessa pesquisa do beta-caroteno, já que a copaíba tem bastante. Falo, bom, se o beta-caroteno sozinho faz isso, o beta-caroteno com as outras moléculas da copaíba vai fazer isso muito mais. Né? Então, a gente entra numa questão aí física da aromaterapia, que ela está cada vez mais avançando na parte científica, ainda mais agora com essas gigantes multinacionais, marketing multinível, né? Que chegou aí, marketing de rede, que chegaram trazendo aí essas marcas caras e que um indica para o outro e tal. Então, conforme a gente vai tendo mais indústrias querendo movimentar dinheiro com isso, mais a gente vai ganhando esse tipo de estudo, né? Mas, enfim, fiquei bastante tempo nessa gotinha aqui. Aí vamos para outras. Quando está calor, aumenta a quantidade de óleo essencial no ar. Então, tem uma planta, um eucalipto. E o eucalipto, ele tá bem calor. E aí, o que acontece com ele? Se a gente tira, né, tem câmeras que conseguem captar esse tipo de gotículas, a gente consegue ver o óleo essencial saindo. O olíbano também tem muito isso, porque ele cresce no deserto. E a gente consegue até ver com essas câmeras as gotículas saindo. E por quê? Porque o óleo essencial ele é volátil. E dependendo de que parte da planta ele está, a bolsinha onde ele fica, o calor excessivo faz essas moléculas se desprenderem e saírem. Em muitas plantas, ela até vira o ar-condicionado mesmo. O óleo essencial acaba virando uma forma dele se refrescar, da planta se refrescar. Ou da planta evitar ser congelada. Então, são formas mesmo. O óleo essencial, eles são as substâncias químicas que as plantas produzem para elas poderem sobreviver mesmo ao ambiente em que elas estão. Inclusive, como as plantinhas estão sempre fincadas no chão, né? Elas criam raízes, elas, de qualquer forma, elas acabam se comunicando, elas precisaram criar um mecanismo de como comunicar-se. Elas não podem ir andando até a outra e falar, perigo, tem uma praga, tá vindo. Mas o que elas fazem? Elas se comunicam pelo aroma, entre elas. Isso é muito bonito. E aí, elas avisam as outras sobre os predadores que tem, e elas também mudam até o próprio gosto delas.
Então, se está vindo uma lagarta, elas criam uma composição química ali para deixar a planta amarga para essa lagarta, para a lagarta não querer mais comer ela. Então, tudo isso faz parte do que elas vão criando para depois a gente extrair e ter esse óleo essencial aí. Claro que isso não acontece e muda a cada vez que você pega um óleo essencial novo. A gente tem padrões, né? Para ser um alecrim, precisa ter uma faixa aqui de entre tantos por cento e tanto de um componente cineol, de tantos por cento a tantos por cento da cânfora, porque senão você não consegue estabelecer uma linha terapêutica mesmo com esses óleos essenciais, né? Mas isso foi acontecendo conforme a evolução das plantas, né? Conforme o mundo aí das plantas foi se desenvolvendo e foi criando, daí tem as plantas, elas também têm os ancestrais delas, né? Assim como a gente tem os nossos. Então, a gente vai seguindo aí meio que um DNA parecido com a nossa família, né? As plantas também. Aquele alecrim que a gente colheu agora, ele tem um DNA parecido com o alecrim anterior, né? E aí, mais curiosidades nesse slide, que uma árvore, ela pode congelar por dentro, literalmente, morrer seca, né? Porque ela congela a seiva. Então, os óleos essenciais, nesse momento, eles criam não em todas as plantas, porque tem umas que de fato não conseguem se preservar, mas uma conífera, né, essas árvores como pinheiro, eucalipto, em ambiente que tem um ambiente muito gelado, neve, eles têm lá uns componentes que eles criam dentro, a plantinha, né, cria dentro dela, para ele evitar que a seiva se congele. Então, é a forma, né, que o mecanismo todo que a planta faz para se defender. Aí o eucalipto produz uma substância que serve como seu ar-condicionado, que eu comentei já. E quando a planta está sendo atacada, ela sente em segundos e já começa a fazer algo para se proteger. O óleo essencial é a estação do momento que a planta está vivenciando, que daí eu comentei já sobre essas questões. E o pico da produção do óleo essencial é na floração. Elas sabem quando elas têm que se perpetuar. Isso é interessante. Igual a gente, né? Quando a mulher está em período fértil. É o momento em que a mulher está mais bonita, está mais simpática, que está fazendo mais... Que se abre mais, né? Que se mostra mais. Porque é o momento em que o corpo dela está preparado para a sedução, para poder se reproduzir mesmo. Então, ela dá o melhor, né? Nosso corpo dá o melhor. Os hormônios ajudam a gente a estar no nosso melhor. A planta, esse momento dela, é no momento em que ela tem a floração. Porque é a hora que ela atrai as borboletas, os passarinhos, os polinizadores dela, né? As abelhas, e fala, olha, isso daqui é o meu melhor, é isso que eu te ofereço, por favor, né? Leve aí adiante para me proliferar. Então, é o pico da produção do óleo essencial, é na floração. Por mais que a gente não use a flor para destilar um óleo essencial de algumas plantas, a gente usa quando ela está florida, para poder pegar das folhas toda a propriedade que ela criou ali. Bem, e daí como é que eu vou usar? Né? Eu vou falar aí sobre todos esses óleos essenciais e como é que eu vou fazer para usar eles. Então, eu vou ter o uso tópico, eu vou ter a inalação, eu vou ter a ingestão. A ingestão nesse curso eu não detalho, já falo, já antecipo, porque a ingestão é um assunto que exige que a gente fale bastante mais sobre anatomia, sobre fisiologia, sobre como que funciona mesmo o metabolismo das substâncias no corpo. E isso para um curso básico não dá para trazer, não dá mesmo. Mas eu falo sobre o que daria para ingerir, como daria, por que não dá, isso todo embasamento eu trago. E para inalação, o que pode inalar, o que é melhor não inalar, qual é os óleos essenciais, que é melhor algumas condições, algumas pessoas que têm algumas condições respiratórias, é melhor não inalar, principalmente se for puro. E tem também as indicações para uso tópico, tanto para o corpo
quanto para o cabelo, quanto para o rosto, para uso cosmético ou para uso terapêutico. E não são todos os óleos que a gente pode usar dessas formas. Eu preciso tomar mais água, peraí. Estou falando sem parar, né? Começa a faltar a voz. E aí, a gente vai fazer nesse curso aí todo o embasamento de como é que se usa um uso tópico, como é que funciona a nossa pele, como é que essas substâncias elas entram para o nosso organismo, como que numa inalação isso vai fazer efeito em mim, só estou cheirando, como que isso vai me trazer algum benefício, eu também explico. Por que então que eu não posso ingerir, também eu explico, tá? Opa. E aí, eu trouxe aqui uma frase que é da Carla Vescovi. Ela é uma das mais dinossauras da aromaterapia aqui no Brasil. Ela faz parte do corpo diretivo da Abra Aroma. E ela fala que a aromaterapia não é para quê, mas para quem. Então, antes de a gente escolher qualquer aroma, a gente não tem que pensar só no que esse aroma faz. A gente tem que pensar no o que é que a pessoa precisa dele, né? Então, eu tenho aí diversos aromas, diversos óleos essenciais que eles têm umas características parecidas, mas tem uns que são contraindicados por uma questão de uma pessoa que, por exemplo, tem asma, uma pessoa que costuma ter convulsão, uma pessoa que tem pressão alta. Tem óleos essenciais que eles não são indicados para essas pessoas. Então, quando perguntam, né? Ah, que óleo é bom para, sei lá, micose? Quem está com micose? É uma senhora idosa, que eu também vou ter uma contraindicação? É uma criança? Porque eu não vou poder passar na pele de uma criança, dependendo do óleo, eu vou ter que diluir bastante. Então, eu nunca vou poder recomendar para uma pessoa um óleo essencial só pelo óleo essencial que ele é e o que a pessoa tem. Sempre vou precisar saber quem é essa pessoa. Isso é uma base que precisa estar bem estabelecida para todo mundo que quer usar óleo essencial. Para a gente não sair por aí dizendo e garganteando, né? Parecendo um papagaio de que, tipo, me falaram que a lavanda é ótima para insônia. A lavanda ela não tem contraindicação nenhuma. Porém, a lavanda não é boa para insônia para uma pessoa que é muito avoada, por exemplo. A pessoa fica mais avoada ainda e não consegue nem dormir. Então, você vai vendo, conforme os óleos essenciais e conforme você vai entendendo a sutileza deles, que tem uns que não são tão adequados para uma pessoa. Apesar de a pessoa estar com insônia, não é só uma lavanda que pode ajudá-la. Ela pode ser ajudada por uma bergamota, por um ylang-ylang, por uma hortelã-pimenta. Vai depender de qual é a causa da insônia dela. Vai depender do que é que está acontecendo na vida dela para ela ter esse sintoma. E aí a gente tem um óleo essencial mais recomendado para essa pessoa. E não o único óleo essencial do mundo é a lavanda que vai resolver todos os problemas de insônia de todo mundo. Se fosse fácil assim, né, gente? Todo mundo era só comprar lavanda doidada, acaba a lavanda das farmácias e todo mundo só mergulha na lavanda e resolve. Se fosse tão simples, né? Mas é isso. Então, a Carla, ela fala de uma forma que é uma forma que eu concordo muito. De antes da gente sair passando óleo essencial para as pessoas, a gente tem que saber quem são essas pessoas, né? Bem, tá faltando ainda 20 minutos para acabar nossa aula. Aí eu queria falar que quem está aqui ainda, que espero que... Eu não consigo ver se tem gente entrando e saindo, mas para quem ficar até o final, eu tenho 2 bônus aqui para vocês. E acabei me empolgando em todo o conteúdo e esqueci de falar isso, mas espero que tenha sido interessante até agora para vocês ficarem mesmo sem bônus, né? Mas tem. Mas vamos lá. Então, eu também falo das infinitas possibilidades de uso dos óleos essenciais. Aromatização de ambiente, banhos, compressas, a ingestão, a massagem, a inalação direta. Tem esses... Eu explico como que faz para usar esse colarzinho. Eu explico como que faz para usar esses frasquinhos com um rolon para passar assim. Eu explico como fazer um borrifadorzinho para ambiente.
Vou até espirrar aqui, que esse cheiro é muito bom. Esse aqui eu fiz com cravo, citronela e lavandim. E eles são todos os que não estão no curso. Desculpa, gente, mas não dava para falar de tantos num período tão curto, né? Mas eu explico como fazer um spray, eu explico qual é a porcentagem que a gente faz para colocar cosmético, né? Se a gente coloca muito ou pouco. Também tem um bônus no próprio dentro do curso. Eu falo sobre 15 bases carreadoras, né? Óleos vegetais e outras bases que são o nosso carro-chefe. Assim, a gente precisa disso para poder fazer o uso tópico na aromaterapia, né? O óleo essencial e o óleo vegetal, eles andam muito juntos. Primeiro porque o óleo essencial, ele dilui super bem no óleo vegetal, por conta de ser uma substância gordurosa, e o óleo essencial, ele se dissolver na gordura. E também porque os óleos vegetais, eles têm as propriedades deles, são muito boas, nutritivas para a pele. Então, a gente acaba, para a pele e para o cabelo, né? Então, a gente acaba fazendo uma duplinha muito legal. A gente combinando, sabendo combinar um óleo vegetal e um óleo essencial, os dois juntinhos, eles têm ajudam a gente a ter uma potência maior no que a gente quer melhorar na nossa pele, né? E aí, eu queria mostrar para vocês uma aulinha relâmpago aqui, que é meio que parecida com uma das aulas do curso. Eu trago ali uma sinergia que não é essa daqui é diferente, e mostro para vocês, olha, então essa sinergia aqui estão me falando para eu usar uma gota de lavanda, 2 gotas de ylang-ylang e óleo vegetal, qualquer que eu quiser, 3 gotas. Aplique essa energia na face interna dos pulsos e respire profundamente. Faça isso de 2 a 3 vezes por dia. E aí, né? Se alguém me fala para eu usar uma gota de lavanda, 2 de ylang-ylang, será que eu tenho que propriedade que eu tenho com isso? O que eu consigo com isso daí? Então, esse tipo de coisa é o que eu trago em alguma das aulas. E aí tem os exercícios que eu trouxe para vocês também fazerem nesse curso, para ver se vocês entenderam, para ver se vocês conseguem fazer isso sozinhos. Eu acho que isso é muito importante, para eu saber se vocês estão entendendo bem e também para vocês terem mais autonomia, né, para poderem usar os óleos essenciais a partir desse curso com segurança, né? Aliás, essa sinergia aqui é para quem está com hipertensão, para quem está precisando dar uma acalmada, porque a lavanda e o ylang-ylang, desses 2 óleos, eles têm componentes que são sedativos. Então, a gente consegue aí dar aquela baixadinha de bola e ficar mais calminho usando isso. E ela não tem contraindicação. Nessa quantidade de óleo essencial, ela está redondinha e dá para ser usada. Eu peguei ela desse livro da Danielle Festi, que é uma autora bem conhecida, que é francesa, e que fala bastante coisa sobre óleos essenciais para mulheres, para grávidas. Ela é uma autora bem importante para a aromaterapia. E aí, eu quero falar agora para vocês o que vocês podem esperar do curso, tá? Então, eu me comprometo que todos que fizerem o curso comigo vão sair desse curso compreendendo o que são os óleos essenciais, de onde que eles são obtidos, quais são os princípios ativos deles, como que é a regulamentação do uso do óleo essencial no Brasil. Vocês vão sair conhecendo as noções básicas de química e botânica aplicada, claro, aos óleos essenciais, né? Que são assuntos muito vastos. Compreender o funcionamento básico das interfaces de uso, então na pele, inalação e injeção, quando é recomendado e quando é contraindicado. Vocês também vão sair desse curso conhecendo as principais propriedades químicas e indicações dos 15 óleos essenciais e como usar eles em distúrbios emocionais e físicos do dia a dia, né? A gente não vai aí aprender como curo a fibromialgia. Não, fibromialgia é uma síndrome que envolve muita coisa, né? A medicina, com toda a ciência, com toda a explicação aí que eles têm sobre a doença, eles não conseguem nem dizer de onde vem. Então, não é um óleo essencial que eu vou botar numa pessoa e ela vai resolver a fibromialgia, né? Então, as indicações aqui, elas são para questões mais práticas do dia a dia mesmo, questões respiratórias, questões de pele, questões de emoções,
E isso tudo eu trago no curso. Então, eu falo também das bases carreadoras mais adequadas para o uso de óleos essenciais, como conservar, né, tanto os óleos essenciais quanto os óleos carreadores, porque precisa ter uma conservação certinha para a gente não perder eles, né, para eles não estragarem. Eu vou ensinar um raciocínio para fazer sinergias harmoniosas e eficientes com segurança, para a gente não sair aí fazendo besteira e prejudicando a própria saúde. E também vocês vão conhecer os principais autores, os aromaterapeutas mais famosos, os conteúdos gratuitos confiáveis para vocês terem conhecimentos necessários para praticar aromaterapia. Tá? Tudo isso tem tanto nos vídeos quanto na apostila. E aí, nesse curso, a gente tem aulas gravadas, são 10 horas, não, são 5 horas de aulas gravadas. Parece que é pouco, mas é bastante coisa. E vocês têm um acesso durante 1 ano por essas aulas, tá? Vocês podem ver quantas vezes quiserem. Aí vai ter a apostila com todo o conteúdo, todos os links para vocês acessarem os conteúdos gratuitos, coisas que eu indico para vocês continuarem estudando mesmo depois do curso. Tem o grupo no Google Classroom, que é um grupo online que a gente faz para vocês mandarem as dúvidas, para vocês se apresentarem, para eu saber quem vocês são, de onde vieram. As dúvidas que vocês tiverem sobre qualquer parte do conteúdo do curso, é lá que é o nosso canal e eu mesma vou responder. E também é lá que vocês vão entregar os testes para a gente emitir o certificado para vocês, quando vocês concluírem todos os vídeos e fizerem todos os testes. Eu também vou gravar algumas aulas a partir das dúvidas que chegarem no Classroom. Então, vocês podem perguntar bastante coisa para a gente ter vídeos bem animados, com bastante informação. E aí, vocês também vão ter um certificado para download quando vocês concluírem e terminarem os testes, né? O certificado ele é emitido pelo SRB, que é meu parceiro aqui nesse curso. E também vão ter canais para contato de administração e secretaria, caso vocês tenham qualquer dúvida sobre outras coisas que não sejam o conteúdo. E aí, o primeiro bônus aqui para quem ficou é essa sinergia aqui, que é uma sinergia para concentração. Então, para quem for fazer o curso, eu já dou aqui uma sinergia para vocês se concentrarem bem, para vocês conseguirem aprender melhor sobre tudo que vai ser falado, né? Então, você vai precisar aqui de 30 ml de óleo vegetal de girassol ou de semente de uva, porque eles dois, já vou dar aqui um adianto, porque eles não têm cheiro. Então, fica mais bacana para a gente usar os óleos essenciais com ele, porque não tem o perigo da gente ter uma mudança de cheiro por conta do cheiro do óleo vegetal, né? Aí vocês usam 6 gotas do óleo essencial do alecrim, quimiotipo cineol, não é outro quimiotipo, tem que ser o cineol. 2 gotas do óleo essencial de hortelã-pimenta e 2 gotas do óleo essencial de copaíba. E aí vocês misturam tudo, colocam esse óleo vegetal aí, pode pôr o rolon que eu falei, é esse daqui. É bem legal essas embalagenzinhas. Depois eu posso colocar no Classroom para vocês verem os lugares que eu compro, para vocês poderem ver referências de preço. E aí vocês pingam, chacoalham e passam nos pontos de pulsação dos pulsos e das têmporas toda vez que vocês quiserem se concentrar, ou seja, toda vez que vocês quiserem começar a fazer a aula no dia que vocês forem fazer. E aí também, ó, guarda em lugar fresco e escuro e dura só por 3 meses, tá? Deixar sempre bem fechadinho. Toma cuidado para não usar sinergias que estão sendo feitas há muito tempo, porque pode ter oxidado, daí pode dar uma alergiazinha em vocês, tá? Nunca fica usando essas coisas sem conservante muito tempo depois de ter sido feita, tá? Pela segurança de vocês. E aí, o outro bônus aqui, para quem ficou até o final, deixa eu ver quantas pessoas ficaram. Eu não vi nem quantas pessoas entraram, para falar a verdade. Poxa vida, eu não consigo ver aqui, mas tudo bem. Bem, para todo mundo que ficou aqui agora pegou essa informação, esse bônus, ele começa hoje e termina daqui 5 dias. Então, para quem ficou na aula, se interessou em fazer o curso, entra ali no link que a Débora mandou aqui no chat para vocês. E aí você
continua, vai clicando lá na questão, nos passos que o Simpla passa para vocês de pagamento. Toda essa administração de pagamento é pelo Simpla, então é bastante segura, tanto o boleto quanto o cartão de crédito. E para quem ficou até agora, tem esse cupom que você coloca ali no curso e ganha 10% de desconto. Ai, será que eu ainda tenho tempo para falar mais um pouco? Eu tenho 8 minutos. Então, falando tudo isso aí, eu queria dizer que eu acredito muito nessa frase aqui, que eu peguei do Pito Sandor, que ele é um dos criadores da calatonia, que é uma técnica que eu uso de relaxamento nas terapias que eu faço. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas ele diz que o que ensinamos, eles são sementes que vão caindo internamente e se desenvolverão de diferentes formas, dependendo do campo de cada um. Então, isso é uma coisa que eu acredito muito, né? Que o que eu passo para vocês, a forma como eu passo, ela vai se desenvolver lindamente dentro de cada um de vocês e de forma diferente, porque somos todos seres diferentes, né? Então, eu gosto dessa interação, por isso que eu deixei esse Classroom para eu poder falar com quem está estudando comigo, porque eu quero saber como que o jeito que eu estou explicando está se desenvolvendo dentro de cada um de vocês. Acho que isso é muito enriquecedor. E aí eu tenho alguma pergunta aqui, que a Débora está me avisando, que alguém fez uma pergunta. Aromaterapia clínica, quais são os requisitos necessários? Foi a Michele que perguntou. Tá. Que requisitos necessários, Michele? Quer abrir o microfone e falar comigo? Michele? Eu não entendi, acho que eu saí do contexto de quando você perguntou, eu não sei que requisitos você está dizendo. Acho que ela não está ouvindo agora. Bem, depois ela pode fazer a pergunta para mim diretamente. Eu vou até deixar aqui, no próximo slide, tem os meus canais de contato. Então, se vocês quiserem me adicionar no Instagram ou no Facebook, falar comigo por ali, essas são as páginas que eu posto conteúdo profissional meu, mas sou eu mesma que administro, então eu mesma que respondo, se vocês me perguntarem por lá, tá? Podem me adicionar, e ali eu sempre vou fazer alguma... Se bem que eu não sou tão ativa nas redes sociais, tá? Não esperem grandes conteúdos o tempo inteiro, não. Mas eu respondo tudo o que me perguntam ali, e eu posto coisas sobre aromaterapia e meus outros trabalhos, e também tem as redes de contato aí do SRB, para vocês conhecerem. Eu não sei de que cidade vocês são, não deu tempo de saber, mas se vocês forem da região do ABC, o SRB é um lugar bem gostoso para ser atendido, eles são muito responsáveis, e segue eles lá também, que eles sempre postam conteúdos interessantes sobre essas práticas, tá? Para atendimento em clínica é permitido. Ah, tá bom. Você quer saber o que a gente precisa fazer, os requisitos mínimos para um aromaterapeuta atender em clínica? Bem, você precisa estudar muitas coisas, tá? Esse curso aqui, ele é introdutório. A gente traz aqui o básico para uma pessoa poder usar óleo essencial com segurança com ela e com pessoas da casa dela, assim, coisas mais indicações para vender óleo essencial, coisas assim, mais básicas. Para você, de fato, atender com aromaterapia, aí a gente precisa ter outras formações também, inclusive em questões de PNL, de questões energéticas, de outras coisas aí, que tem vários professores que dão cursos muito mais elaborados, que daí eles não explicam o básico da aromaterapia. Antes você tem que fazer um curso desse, porque eles meio que exigem já que você tenha algum conhecimento básico em aromaterapia para você poder acompanhar, né? Mas depois, se você quiser, pode me mandar mensagem, que eu te recomendo cursos e profissionais que deixam a gente mais aptos para praticar aromaterapia clínica. Esse curso aqui, ele não está visando isso, tá? Eu não estou formando aromaterapeutas aqui. Eu estou ensinando aromaterapia básica, como usar óleo essencial com segurança. Bem, gente, eu tenho só mais 3 minutos. Se alguém ficou com alguma dúvida, quiser já aproveitar no vídeo mesmo, fazer a pergunta mais rápido, porque eu acho que o Simpla encerra a transmissão e a gente vai ficar falando aqui sozinhos.
Mas, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta fora daqui, pode me adicionar nas redes sociais, me mandar mensagem lá, eu vou adorar responder. E eu espero ver vocês no curso mesmo, no curso em que eu falo tudo, e que vocês vão ter tempo para ver. Eu espero que vocês tenham gostado. E se não gostaram, quiserem fazer alguma sugestão, alguma crítica, também sou super aberta, tá? Só sejam fofinhos com a crítica. Mas toda crítica é bem-vinda para eu melhorar, para eu poder trazer coisas cada vez melhores, porque as pessoas estão buscando mesmo nesse segmento, né? Acho que essa troca é bem importante. Então, gratidão, obrigada por terem ficado até aqui, e espero ver vocês em breve. Muito obrigada.